Fala aí, galera, tranquilo? Na aula de hoje, vamos continuar, nosso módulo de ecologia e iremos conversar um pouco sobre interações entre as comunidades, especificamente sobre interações interespecíficas. Então, primeira coisa, muito cuidado com essa nomenclatura, tá? Porque a gente vai falar de interespecíficas e na próxima aula vamos falar de intraespecíficas. As interações interespecíficas, elas são interações que ocorrem entre espécies diferentes. Já as intraespecíficas, elas ocorrem na mesma espécie. Então, hoje falaremos das interações que acontecem entre espécies diferentes. Só chamar a atenção para vocês aqui, para essa sinalização, que a gente vai utilizar bastante, e ela indica se determinada espécie está tendo benefício ou se ela está sofrendo algum dano. Então, vou utilizar o positivo quando a espécie estiver se beneficiando, vou utilizar o negativo quando ela estiver sofrendo algum dano. Como um aluno meu hoje falou, positivo é bom, negativo é ruim, tá? Nesse caso. Já o zero, a gente vai utilizar como neutro. Então, quando para a espécie tanto faz, tanto fez, quando ela está cagando, quando é indiferente para ela, a gente vai usar esse zero aqui. Então, vamos falar de cada uma aqui. Então, vamos começar pela competição. Tá? A competição ela é caracterizada quando eu tenho dois organismos, dois indivíduos de espécies diferentes usando os mesmos recursos. E o que acontece? Como esse recurso é limitado, uma acaba impactando negativamente na outra, porque elas vão praticamente entrar numa real disputa por aqueles recursos. Eu gosto muito de dizer o seguinte sobre competição, que nenhuma das duas espécies envolvidas alcançarão o seu potencial máximo de desenvolvimento, já que elas estarão constantemente disputando aquele recurso que é limitado. E essa disputa causa um impacto negativo na vida das duas. Tá? Basicamente, a competição ela ocorre quando duas espécies ocupam o mesmo nicho. E aí vale lembrar que nicho ecológico ele está relacionado à forma de vida que uma espécie tem. Tá? Ou seja, é toda interação que ela faz com aquele ambiente que ela vive. Então, a forma que ela se alimenta, aonde que ela se reproduz, o tipo de comportamento que ela tem, se é um comportamento noturno, se é um comportamento diurno, o conjunto de todas essas interações forma um nicho ecológico. Então, espécies diferentes que possuem o mesmo nicho ecológico, elas vão entrar em competição. E aí, lembrando, a competição ela traz prejuízos para as duas espécies, tranquilo? E aí vale ressaltar uma particularidade, que é a exclusão competitiva. E o que acontece nesse caso? Lembra que eu falei que quando duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, dá problema? Então, elas não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguem coexistir mantendo a estabilidade do tamanho da população. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Tá vendo aqui? Ó? Aqui eu tenho um gráfico que mostra a quantidade de células ao longo do tempo. Então, ó, quando eu tenho apenas aqui o P. aurelia, o que acontece? Ó, ao longo do tempo, o número de células vai crescendo. Quando eu tenho somente o P. caudatum, o que acontece? Você também percebe o crescimento aqui tranquilamente. Só que quando eu pego essas duas espécies que têm o mesmo nicho e coloco elas para conviver juntas, o que acontece? O crescimento da P. aurelia inibe o desenvolvimento da P. caudatum. Por quê? Porque elas não conseguem coexistir juntamente, já que elas acabam competindo pelos mesmos recursos. Então, quando isso aqui acontece, eu chamo de exclusão competitiva. Nossa próxima relação é a mais linda de todas, Pelo menos eu acho, que é a predação.
Então a predação é muito tranquilo, né? Você vai ter uma espécie que é o predador e a outra espécie que é a presa. Ocorre essa relação de alimentação. Vale ressaltar que a predação ela é benéfica para o predador, né? E traz prejuízo para a presa. Claro, ela morre, né? A presa está no prejuízo, tá? E aí a gente também tem uma particularidadezinha, né? Que eu até botei aqui para vocês. Então, se ela come todo o predador ou apenas uma parte dele, a gente já considera predação. E aí é muito interessante, né? O importante, na verdade, é a gente levantar uma bola que é a seguinte: predação, ela vai ocorrer quando é entre espécies diferentes, tá? A gente vai ver lá na próxima aula que quando é entre mesma espécie, isso aqui vira canibalismo, tá? Então, se você se alimenta de uma espécie diferente da sua, é predação. Agora, se você se alimenta da mesma espécie que você, é canibalismo. Tranquilo? Mutualismo. Mutualismo, já começo dizendo que é uma associação benéfica para as duas espécies. Paz e amor, tudo maravilha. Todo mundo sai feliz. Tá? Então, vamos bater aqui. Mutualismo é aquele tipo de interação onde ambas as espécies se beneficiam. Aqui nesse exemplo nós temos o jacaré que está tendo seus dentes limpinhos, né, sendo limpos, e o pássaro que está se alimentando. Então, mutualismo é a relação paz e amor, tá? É a relação onde ambos ficam felizes, ambos têm motivos para estar felizes. E eu associo isso muito com relacionamento. Um relacionamento ele tem que ser mutualista, já que ambos têm que ser beneficiados. Quando um só faz tudo e o outro não faz nada, né, vira praticamente um parasitismo. Pode ser. Não, pode virar um comensalismo também. Um comensalismo acho que fica melhor, né? Parasitismo depende. Parasitismo já é muito um bagulho meio ruim. No caso do comensalismo, acho que fica mais legalzinho para um relacionamento. Mas também isso não quer dizer que seja bom, tá? O ideal, relacionamento, tenha mutualismo. Mas vamos aproveitar o gancho e falar de comensalismo. Então, o comensalismo, você tem ali a associação entre duas espécies, sendo que apenas uma é beneficiada, tá? A outra, tanto faz, tanto fez. É o caso aqui do peixe-piloto e do tubarão, tá? Então, aqui para o tubarão, indiferente, tranquilo? E aí você pode se perguntar, pô, mas que vantagem que esse peixe-piloto tem, né? Aonde que ele está se beneficiando? Nesse caso, o peixe-piloto, ele tem, a gente pode dizer que ele tem assim a capacidade de guiar o tubarão, né? Na verdade, ele acompanha o tubarão, certo? Ele segue acompanhando o tubarão até a presa. E aí, quando o tubarão se alimenta dessa presa, os restos de comida, né, que ficam ali flutuando, o peixe-piloto se aproveita e come. E aí se tem uma discussão sobre se ele leva o tubarão até a presa, né, como se ele guiasse, por isso que é peixe-piloto, ou se ele apenas acompanha o tubarão e se aproveita daquele momento, né, para poder se alimentar. Eu prefiro usar como base o fato dele acompanhar o tubarão, tá? Não confundir com um outro tipo de peixe que a gente vê muito associado a tubarão também, como exemplo de comensalismo, que é a rêmora. A rêmora, ela é um peixe que possui ventosas e ele se prende ao tubarão. Essas ventosas que esse peixe tem, ele utiliza essas ventosas para se prender no tubarão para poder viajar a grandes distâncias. Tranquilo? E aí, dentro de comensalismo, nós temos alguns casos especiais que vale a pena falar, porque vem aparecendo aí em algumas provas. Nosso primeiro caso particular vai ser a forésia. Na forésia, o que você observa é uma relação de transporte, onde uma espécie se liga à outra para poder se locomover. Aqui a gente tem no caso, um pseudo-escorpião, que ele está grudado, né, vamos dizer assim, nesse inseto. E aí, quando esse inseto alçar voo, ele vai ser transportado por ele. Tá? Um outro exemplo é o inquilinismo. Outro exemplo não, na verdade, uma outra interação, né, dentro do comensalismo. E no caso do inquilinismo,
a gente tem a relação de abrigo, né? Então aqui a gente tem o Nemo, o peixe palhaço, né? A relação dele com as anêmonas. E nesse caso, quem que você acha que se beneficia? Pensa aí. Tic-tac, tic-tac. Nesse caso aqui, quem está sendo beneficiado é o peixe palhaço. Por quê? A anêmona, ela possui células que são mais assim, como se fossem células urticantes, né? E com isso, os predadores não chegam perto das anêmonas, porque é prejudicial para eles. Só que o peixe palhaço, ele tem uma resistência a essas células urticantes. Não, para ele não causa nenhum efeito ruim nele. Então ele aproveita e fica ali. Ele se abriga naquele local, porque ali ele fica em segurança, já que nenhum predador vai chegar próximo às anêmonas. E aí quem está tendo vantagem? O palhaço, o peixe palhaço. Para as anêmonas é indiferente. Então, por que eu considero um comensalismo? Porque só uma das espécies estão sendo beneficiadas. E eu trato como inquilinismo porque está ocorrendo essa relação de abrigo. Nessa interação, nós temos o epizoísmo. Cara, e aqui a gente vai tomar bastante cuidado. Primeiro, deixa eu apresentar para vocês o epizoísmo. Então, é um comensalismo, sendo que nesse caso ocorre uma relação de fixação entre animais. Aqui no exemplo a gente tem as cracas e as baleias. Então as cracas se fixam nessas baleias, né, para poder se locomover, mas não traz nenhum prejuízo para ela. Só que muitas vezes as pessoas acabam chamando também de forésia. Então, dependendo do livro que você for ler, essa associação entre cracas e baleias pode aparecer como forésia, sendo que não, ela tem um nome específico que é epizoísmo. E qual que seria a diferença? Na forésia, aquela relação de transporte, ela é momentânea, né? Então ela é rápida, ela acontece ali, pum, se prendeu, foi transportado, se soltou, acabou. No epizoísmo, esse ser, né, essa espécie, ela praticamente vive fixada nessa outra espécie. Tá? Então, essa seria a diferença que a gente faria. A diferença não, né? A diferenciação que a gente faria, pelo amor de Deus. Da mesma forma que eu chamo de epizoísmo, essa relação de fixação, quando eu tenho animais envolvidos, quando eu tenho plantas, eu chamo de epifitismo. Então, o epifitismo, ele seria a relação de fixação também, só que entre as plantas. Então, aqui eu tenho como exemplo as bromélias. Então, de novo, quando eu tenho relação de fixação, eu posso ter duas coisas, epizoísmo ou epifitismo. O epizoísmo, ele ocorre quando essa relação é entre animais. Aí eu falei da baleia e da craca. Já o epifitismo, essa relação ocorre entre plantas. Aí eu usei aqui como exemplo a bromélia. E aí, mudando de interação, a gente pode falar do parasitismo, que também é uma relação positiva negativa, ou seja, um ser sai beneficiado e o outro se ferra, tá? O parasitismo, ele vai estar relacionado sempre a um problema sendo causado ao hospedeiro. E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui também, assim como a gente viu no comensalismo, eu tenho algumas particularidades para poder mostrar para vocês. Então, ectoparasitismo, né? Ou vamos falar ectoparasita. Então, é quando a relação de parasitismo ela ocorre com o parasita morando, entre aspas, né, sobrevivendo ali na superfície do corpo do hospedeiro. Então, piolho, pulga, é um exemplo de ectoparasita. Por quê? Ele vive fora do hospedeiro, na superfície do corpo. E eu tenho um outro que seria o endoparasita, que é quando esse meu parasito ele já vive dentro do hospedeiro. Então, de novo, vive fora do hospedeiro, superfície da pele, ectoparasita. Vive dentro do hospedeiro, está parasitando, mas está dentro do hospedeiro, endoparasita. Ainda dentro do parasitismo, vamos pegar duas particularidades aí também para plantas, onde eu tenho o hemiparasita e o holoparasita. O hemiparasita seria aquele parasita que necessita apenas de parte dos nutrientes
do hospedeiro. Ou seja, ele consegue sobreviver sem sugar o hospedeiro por inteiro, vamos dizer assim. Um exemplo seria a erva de passarinho. A erva de passarinho, ela faz fotossíntese, né? Não totalmente, mas ela ainda faz fotossíntese. Então ela ainda produz os seus próprios nutrientes, sendo que ela precisa complementar isso. Então, essa parte que ela necessita complementar, ela vai sugar de um hospedeiro. Então, por isso que ela é um hemiparasita, porque ela só precisa de parte dos nutrientes. Já os holoparasitas, eles não sobrevivem sem o hospedeiro. Ele precisa de todo o suporte nutricional do hospedeiro. Tá? Então eu chamo essa galera de holoparasita. Então o exemplo é o cipó-chumbo. Cipó-chumbo não faz fotossíntese. Tá? E aí o que acontece? Ele se liga nos vasos condutores das plantas. Tá? Então, e aí a partir daí ele consegue sugar todos aqueles nutrientes. Vamos dar uma paradinha, né? E a gente retorna na próxima aula falando das interações intraespecíficas.